todos, sejam muito bem-vindos ao quarto e último episódio do primeiro módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e também o meio ambiente. Vamos discutir práticas inovadoras, desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. Nesta quarta aula, vamos entender o que o ESG pode trazer de valor para a sua empresa. E para nos guiar nesse processo de compreensão e também de aprofundamento, teremos novamente a presença do Guilherme Parizotti. O Guilherme Parizotti é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. O ISSB, a gente vai falar bastante dele, tá? Ele é, assim como o GRI, um padrão de reporte para as empresas, tá? E esse padrão internacional, ele une diversos, que a gente chama de frameworks, e diversos outros padrões ESG, tá? Ele vai ser como se fosse uma junção de todos eles para simplificar. E aí, vamos falar um pouquinho aí de curiosidade para vocês, como que está o panorama atual da implementação do ISSB. Essa normativa da CVM, ela impactou muito o mercado. E o mercado já tem discutido e se mobilizado para atender a expectativa da CVM. E vamos ver como é que está um panorama geral disso, né? Em relação ao formato do relatório, qual a percepção atual das empresas sobre essa atitude da CVM? Isso é uma pesquisa recente, tá? De 2024. Vejam, 8,2% dizem que pretendemos publicar um novo relatório para atender aos requisitos da CVM. 45,9% ainda não avaliaram esse assunto, ou seja, estão deixando mais para frente. E em cinza aqui, diz que 45,9% pretende adaptar o relatório atual para atender os requisitos. E isso é o mais adequado, tá? Como eu disse para vocês, o ISSB é uma junção de diversos indicadores e diversos padrões e frameworks. Portanto, se sua empresa já adota certos padrões que a gente vai falar mais à frente, ela já está meio caminho andado, tá? Basta mudar coisa ou outra ali para atender o ISSB. Vamos ver aqui um outro panorama da implementação atual do ISSB no Brasil em relação às políticas, aos processos internos, controles e sistemas dos temas de sustentabilidade, qual afirmação melhor reflete a situação da empresa, tá? 27% menciona que não pretendemos alterar significativamente os processos internos em relação a temas de sustentabilidade para atender os requisitos ISSB, por conta de que as empresas já atuam com diversos padrões que adentraram o ISSB. 59,5% mencionam que estão avaliando a necessidade de alteração dos processos internos em relação aos termos de sustentabilidade para atender o novo padrão. E 13,5% menciona que alteraremos os processos internos em relação a temas de sustentabilidade para atender o requisito de ISSB. E qual que é a opinião dessas empresas, né? Qual que é a percepção delas sobre essa atitude da CVM? 51,4% mencionam que isso veio para preencher uma lacuna importante e que poderá contribuir para a elaboração de informações de sustentabilidade mais confiáveis, transparentes e comparáveis, tá? E eu estou dentro desses 51,4% se eu fosse uma empresa, tá, pessoal? Eu acho que tinha uma lacuna muito grande. Essa lacuna gerava uma série de interpretações. A gente tinha uma falta de padronização que podia ser que na análise do investidor confundisse ele ou confundisse os stakeholders que estão analisando um relatório de sustentabilidade. E eu acho que o SSB veio para trazer um amadurecimento geral das empresas, tá? 37,8% menciona que é positivo, mas não vê benefícios significativos. E ali a gente se divide entre várias parcelas de 2,7%, né? Onde uma parte coloca que veja um custo adicional para as empresas sem trazer benefícios concretos, ainda não tem opinião formada, mais um avanço importante em termos de sustentabilidade. Vamos aguardar
a implementação para uma avaliação de custo-benefício, tá? Mas a questão é, se a empresa ela está dentro da B3, e aqui a gente tem empresas que não estão só dentro da B3, tá? Mas se a empresa está dentro da B3, ela vai precisar cumprir essa norma. Aqui, eu expliquei brevemente para vocês sobre o que é um relatório de sustentabilidade, mas vale entrar nesse assunto novamente. E aqui a gente tem um ponto importante e teórico também, tá? Que é a diferenciação do que é um relatório de sustentabilidade para um relatório integrado. Tem essas duas divisões. Dependendo da empresa que vocês forem buscar na internet, vocês vão ver que certas empresas têm relatório de sustentabilidade, certas têm relatório integrado. A gente fala, pô, deve ser a mesma coisa, o mesmo nome. E a verdade é que tem uma diferença entre eles, tá? O relatório de sustentabilidade, ele é um relatório focado especificamente em questões ESG e ele é utilizado pelas empresas para divulgar informações sobre suas políticas, práticas e resultados em relação a essas questões. Normalmente, esses relatórios são baseados em frameworks ESG e fornecem orientações para definição, mensuração e reporte de metas e métricas ESG. Já os relatórios integrados, por outro lado, eles são um tipo de relatório mais amplo que busca integrar informações financeiras e não financeiras em um único relatório. O relato integrado, ele procura fornecer uma visão holística do desempenho da empresa, incluindo fatores financeiros, não financeiros, como ESG, governança corporativa, estratégia de negócio, riscos e oportunidades. Ou seja, percebam, o relato integrado, ele é uma junção do relato de sustentabilidade com um relatório financeiro. É basicamente isso. E o relatório integrado, ele é o caminho que será adotado pelas empresas e pelo ISSB, tá? O ISSB, ele é uma norma para relato integrado, tá? Então, o caminho que vai ser tomado daqui para frente é cada vez mais a união dos temas ESG com os temas econômicos da empresa. Falando brevemente sobre a legislação europeia aqui, trazendo umas curiosidades para vocês, lá a gente tem um outro tipo de avanço, tá? Até 2028, todas as seguintes organizações ou empresas precisam estar em conformidade com a legislação CSRD. As empresas listadas, isso inclui todas as empresas listadas em uma bolsa de valores, regulamentada pela União Europeia, com exceção de microempresas listadas que não atendam a dois dos três critérios a seguir em balanços patrimoniais consecutivos. Então, toda essa lista de empresas aqui, elas devem fazer o reporte de sustentabilidade. E no caso da União Europeia, o cerco, né, está se fechando cada vez mais, até para empresas que não são tão grandes. A partir de instruções como essa da União Europeia, a tendência é que isso se torne um padrão nos outros países, tá? Então, normalmente, primeiro começa lá e depois vai seguindo para outros países. Então, percebam que lá, até empresas, dependendo ali do faturamento de 50 milhões, elas são obrigadas a fazer seus relatos de sustentabilidade. Isso abre margem para um leque de empresas muito maior do que as empresas obrigadas a fazerem isso hoje, tá? E aí, com obrigação, não é uma questão da empresa gostar ou não gostar, querer ou não querer. Ela vai ter que fazer e vai ter que reportar para a sociedade, para os seus stakeholders, os impactos socioambientais e os impactos de governança que sua empresa vem tendo, tá? Então, coloco isso como uma curiosidade para vocês, porque normalmente começa a live e vem para cá, a tendência é que daqui para frente a gente tenha legislações cada vez mais cercando esse cerco das empresas. Portanto, quanto mais cedo a empresa investir em ESG, mais ela vai estar preparada para o cenário econômico mundial, tá? No entanto, olha só que coisa interessante, né? Em pesquisa feita em 2023, para 98% dos investidores brasileiros, há greenwashing nos relatórios de sustentabilidade. E esse número subiu, viu, pessoal? Porque em 2022 era 91% dos brasileiros em comparação a 87% no mundo. Então vejam, quase 100% dos investidores
brasileiros colocam que há greenwashing. Tá? Greenwashing é uma atitude de você reportar uma ação ambiental e meio que você omitir informações, quase que como uma mentira, tá? Você quer fazer uma propaganda que você é sustentável, que você é uma empresa revolucionária, que você contribui para o meio ambiente, mas você omite diversas informações que, na verdade, você não está trazendo um impacto significativo, não está trazendo nenhuma atitude que realmente vai ajudar o meio ambiente, tá? Em outra pesquisa aqui que eu demonstro para vocês, 82% dos brasileiros entrevistados acreditam que os produtos são projetados para parecerem mais ecológicos do que realmente são. Olha que legal, a gente tem uma discussão dos investidores com a população no geral falando, olha, essa história de ESG, para mim, ainda é muito tímida, parece muito mentira. E essas pessoas não estão erradas, a gente tem que amadurecer muito e tem que ter, inclusive, legislações para justamente fiscalizar as empresas e os produtos no geral, para que não haja essa imagem de greenwashing generalizado, tá? A gente tem que, para melhorar a situação socioambiental do Brasil, a gente tem que ter regras claras e tem que ter uma fiscalização, e é por isso, novamente, que eu acho que quanto mais esses padrões vêm para o Brasil, mais amadurece as nossas posições envolvendo o ESG, tá, pessoal? E agora, em contraste, olha só, vamos ver como que são essas perguntas. São algumas perguntas mais num caminho mais enxuto, né? Menos perguntas, mas a EA lançou em 2023 esse mesmo modelo de artigo, né? As perguntas que todo CEO deveria se fazer em relação a ESG. E vejam como muda de um ano para outro. Lembra-se que em 2021 a gente estava no meio da pandemia, crescimento do tema ESG, muito se estava se falando no Brasil nessa época, tá? Teve vários impulsionadores mundiais do ESG nessa época. E qual que é o amadurecimento dele? Quão rápido é para 2023? Faça uma comparação. Entre as perguntas, a primeira, quais são os riscos ESG mais relevantes para a sua empresa? Quais são os principais gargalos nas questões de gerenciamento desses riscos, né? ESG está diretamente ligado com risco. Para você tomar como postura o que você vai fazer de meta, quais que são os seus compromissos ESG, você tem que conectar isso daí com os impactos que sua empresa gera. Então vejam, uma empresa de telecomunicação, ela pode ter relação com a biodiversidade, no sentido que ela pode fazer um empreendimento que tem impacto na biodiversidade. Mas se for uma empresa de, por exemplo, telemarketing, que não tenha nada a ver com biodiversidade, isso não é um impacto para ela. Portanto, biodiversidade não vai se tornar um tema material para a empresa, tá? Então, ela não é um risco material para a empresa. Você não pode fazer uma meta e compromisso em cima do que não é importante, do que não gera impacto positivo nem negativo da sua empresa, tá? É isso que eu tô querendo dizer. No 2, nossa companhia tem um plano de transição de carbono net zero com metas claras de curto, médio e longo prazo. Tá? Net zero é a emissão zero de carbono, tá, pessoal? E isso pode se fazer por inovação, pode se fazer por compra de crédito de carbono, tem uma série de medidas que podem ser tratadas. 3, como nossa empresa se compara com o setor da gestão de riscos ESG. 4, incorporamos a economia circular na nossa estratégia de negócios. Economia circular é quando você tem um resíduo e você faz um design sustentável com ele. Você pensa em toda a cadeia de valor desse resíduo para que ele não seja apenas jogado no aterro sanitário, tá? E isso auxilia não só a cadeia de valor, mas também gera benefícios como reciclagem, tá? E menores impactos ambientais. E 5, temos um plano viável para atender o nosso cronograma de compromisso carbono net zero e de inclusão, diversidade e equidade. Ele está contemplado nos relatórios de clima e de capital humano? Gente, o que eu queria mostrar para vocês é que vejam como de 2021 para 2023 as perguntas se tornaram muito mais complexas. E eu tenho certeza que vocês tiveram muito menos dúvidas nas questões de 2021 em contraste com as questões de 2023. Eu demonstrei isso para vocês verem o quanto que esse tema ele está evoluindo cada vez mais rápido e vai continuar, tá, pessoal? E a gente precisa que ele evolua dessa maneira. É um tema emergente e que já está totalmente atrasado, tá? Já deveria estar em pauta há muito tempo. É uma discussão desde 72 que a gente foi
entre aspas, levando com a barriga, e hoje a gente teve uma situação muito crítica e alarmante, né? Então, precisa dessa mudança rápida, tá, pessoal? Eu encerro esse módulo dessa forma. Esse foi o nosso módulo introdutório. Eu espero que vocês tenham ferramentas para se situar nesse módulo sobre o que é o ESG, entender sobre a importância do ESG visto o cenário de mudanças climáticas, entenderem o que é mudança climática. Se vocês se interessarem mais sobre o tema, deem uma pesquisada, um tema bem amplo e complexo, tá? E, enfim, entenderem as diferenças de ESG e sustentabilidade, como que ele se conecta com os negócios e como o ESG ele não é um inimigo do crescimento econômico, tá? Ele anda em conjunto e é por isso que o ESG tem ganhado bastante renome, porque ao invés das estratégias adotadas antigamente, hoje a gente tem uma conexão muito maior com a parte econômica. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e um abraço, até a próxima. Na quarta e última aula do primeiro módulo do Rede Educa, discutimos o panorama atual da implementação do ISSB no Brasil, destacando os esforços para adotar padrões internacionais de relatórios de sustentabilidade e governança, visando maior transparência e responsabilidade das empresas. Por fim, refletimos sobre as perguntas que todo CEO deveria se fazer ao adotar o ESG. Como garantir a contribuição da empresa para a sustentabilidade, gerenciar riscos sociais e ambientais e garantir transparência nas práticas de governança, buscando o sucesso a longo prazo. O quarto e último episódio do primeiro módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente no primeiro episódio do segundo módulo, onde vamos nos aprofundar cada vez mais no ESG, e focando em temas como materialidade, direito ambiental e inventário de emissões. Até a próxima aula!